Passo número 2. Crie categorias. As categorias, gente, para que elas servem? Categorias são identificações que nós usamos para conseguir enxergar o livro de uma forma mais organizada, enxergar os textos de uma forma a depois poder dar uma lógica, um ritmo, uma cadência para o livro. As categorias podem ser características, podem ser sentimentos, podem ser temáticas. Você pode escolher criar as categorias como mais fizer sentido para o seu livro. Por exemplo, podem ser categorias, se você for fazer um livro de desenvolvimento humano. Você pode criar categorias como novos desafios, ansiedade. Você pode criar categorias como você achar melhor. Se for, por exemplo, poemas, você pode criar categorias com sentimentos. Vamos supor, poemas de amor, dor, sofrimento, sonhos, paixão, dia a dia, cotidiano. Você pode criar a categoria da forma como ela mais se identifica e conversa com o que você sente que tem que estar naquele livro. Ah, mas e se for um texto técnico, como é que eu faço? Mesma coisa, por exemplo, eu posso criar categorias dentro do meu último livro, tá? Os 101 soluções que vão transformar a sua vida financeira. Eu separei as categorias da seguinte forma: choque de realidade, autoconhecimento, fotografia imaginada, fotografia real, estratégias de intervenção e depois superação. Essas categorias fazem sentido para você quando você escuta? Não sei. Para mim, na minha construção lógica do texto, elas fazem todo sentido. Essas categorias, elas não são títulos de capítulos, elas não são seções dos livros. Pode até vir a ser, se você quiser, mas não precisa ser. Essas categorias servem para que nós consigamos criar essa visualização sobre ao que cada texto se refere. Você pode criar, inclusive, categorias abstratas, por exemplo, cores. Ah, esse texto é azul, esse texto é vermelho, este texto é verde. Mas por que ele é verde? Por que ele é azul? Isso não precisa ter uma explicação lógica para as outras pessoas. A categoria é algo que você cria para você, escritor, escritora, se identificar com o seu texto. Se você diz que esse texto é azul e este também são azuis, você sabe por que ele é azul, mesmo que você não consiga explicar. Então, o passo número 2, ele se chama Crie Categorias. O ideal é que se crie entre 3 a 7 categorias. Não menos e nem muito mais do que isso. Por quê? Porque se você criar menos do que 3 categorias, 2, por exemplo, você não está categorizando os textos. São poucas opções para você identificar a diferença de nuance entre os textos. Se você criar mais do que 7, muito mais do que 7 categorias, a chance de você se perder no meio dessas categorias e elas não conseguirem se encaixar de uma forma lógica é muito grande. Então, passo 2, deixa lá os seus textos que você reuniu, pega uma folha e escreva. Escreva as categorias. Se quiser, no primeiro momento, escreve quantas vierem à sua mente e depois seleciona de 3 a 7 categorias. Depois que você já selecionou essas categorias, vamos para o passo número 3. Vamos para o próximo vídeo. Até daqui a um pouquinho, gente!